Bom dia, irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor, para juntos glorificarmos e exaltarmos o seu nome. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Na verdade, livro que leva o nome de Neemias, mas que foi escrito por Esdras. Então, se abra aí o livro que narra a vida de Neemias, mas que foi escrito por Esdras. E nós faremos a leitura do capítulo de número 1. Eu vou estar lendo na minha versão, os irmãos poderão estar acompanhando em suas versões. Diz assim a palavra do Senhor: No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido ao mandamento, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados por lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez pela oportunidade que temos de falar contigo, pelo livre acesso que temos ao Senhor através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Pai. Que possamos, Deus, valorizar esse livre acesso, que possamos, Deus, usá-lo e que nessa hora, Deus, a Tua palavra venha penetrar nossos corações, transformar os nossos corações, a nossa mente, ó Pai, e tudo que viermos a ouvir e a sentir aqui nesta manhã, possa, Deus, ser expresso através do nosso comportamento, através das nossas ações, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Livro, como eu disse, que narra a história de Neemias, mas que até então foi escrito por Esdras. E aí precisamos entender algumas coisas no contexto desse livro. Como eu disse, ele foi escrito por Esdras e antes era apenas um livro só. Era apenas Esdras e com o passar do tempo dividiu-se então Esdras e no livro de Neemias. E pensar nessa manhã sobre Neemias, para mim é uma honra, mas também me traz algumas recordações. E eu estava ao longo da semana pensando e recordando que pouco mais de um ano atrás, nós estávamos aqui no mês de julho, 31 de julho, para ser mais específico. E fizemos todo o mês de agosto, no ano de 2016, que era o momento onde nós tínhamos a nossa quinzena jovem. E nós fazíamos a nossa quinzena jovem, e no ano de 2016 foi um ano mais atípico, porque a quinzena foi quase um mês. Então não foi uma quinzena, mas foi um mês, onde nós, até então, naquele momento, estávamos orando pelo aquele que seria o novo pastor da igreja. E vivíamos um momento aqui complicado, ansiosos, momento que estava nos desafiando. E aí naquele momento Deus havia colocado no nosso coração, quanto jovens, de falarmos sobre Neemias. E eu lembro que o tema foi ruínas, oportunidade de reconstrução. Ruínas, oportunidade de reconstrução. E passamos então
quase um mês estudando o livro de Neemias. Só não terminamos o último capítulo, eu me recordo isso como se fosse hoje. Não conseguimos terminar o último capítulo, mas tratamos de todo o livro, até então, aquilo que foi possível, do livro de Neemias. E hoje, nessa manhã, nós temos a oportunidade de mais uma vez estarmos refletindo nesse livro. Dessa vez, para repensarmos e relembrarmos que agora, enquanto pastor dessa igreja, e naquela época isso não passava pela minha mente, mas pensar que o desafio continua. Ainda há ruínas que precisam ser ajustadas, ainda há entulhos, e a reconstrução do muro nem começou ainda, irmãos. Nós talvez sejamos ali, como bom pedreiro, né, fazendo a mistura ainda. Estamos misturando ali, botando areia, areola, o cimento, fazendo a massa, porque a reconstrução, ela demanda tempo. E nós precisamos entender algumas coisas. Quando nós lemos esses poucos capítulos do livro de Neemias, nós às vezes somos tentados a achar que a reconstrução aconteceu de uma hora para outra. Mas não foi assim que aconteceu. Alguns vão dizer que esse período de reconstrução levou aí cerca de 12 anos. 12 anos para reconstruir os muros, reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava passando por essa dificuldade. E quando eu descubro e relembro isso me traz um certo alívio. Conquanto haja um temor, uma ansiedade, em vista dos muros que ainda precisam ser reconstruídos, me traz um certo conforto saber que não foi de uma hora para outra. Porque às vezes nós queremos tudo para ontem, né? Então há um tempo ainda que nós precisamos caminhar para reconstruir aquilo que Deus quer que nós venhamos a reerguer enquanto igreja, enquanto pessoas. Mas o que eu queria destacar com os irmãos, e como é a proposta da lição desta manhã, a vida de oração. Falar sobre oração. Falar sobre oração é talvez falar sobre o óbvio, né? Todos nós sabemos que nós devemos orar, devemos ler a palavra, devemos cultivar uma vida devocional, mas mesmo que isso pareça óbvio, nós ainda pecamos no óbvio. Alguém já disse que não são nas pedras grandes que nós tropeçamos, né? São nas pequenas. E são nas pequenas que fazem toda a diferença. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca a palavra de Deus, e eu tenho sido insistente quanto a isso, irmãos, e serei cada dia mais e mais, é uma igreja que está longe do seu propósito. E nesses últimos dias, refletindo em Gálatas, em tudo aquilo que Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui, refletindo com os irmãos, confesso para os irmãos que creio que nós estamos ainda muito distante daquilo que Deus espera para cada um de nós. Falei isso na quarta-feira, na última quarta-feira, e faço questão de repetir para aqueles que não estavam aqui. Nossa igreja tem um potencial enorme. Os irmãos não imaginam, ou talvez não saibam, o quanto Deus quer fazer através da vida de cada um de nós. Mas ao mesmo tempo que nós também temos um potencial enorme, infelizmente, nesses últimos dias eu tenho pensado e tenho constatado isso. Talvez a nossa preguiça, o nosso abatimento espiritual seja equivalente ao nosso potencial. Ao mesmo tempo que nós podemos fazer muito, às vezes me parece que não estamos fazendo nada. E não porque não podemos, mas às vezes porque realmente não queremos. Às vezes porque não conhecemos, e também tenho frisado sobre isso, a palavra que dizemos conhecer e crer. Não conhecemos ainda o Deus ao qual servimos. E tudo isso porque nos falta a palavra do Senhor. Tudo isso porque temos negligenciado aquilo que não poderíamos negligenciar. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai relatar que houve um momento onde Neemias está ali nos seus afazeres, no seu ambiente de trabalho. Ele trabalhava ali junto ao rei, junto à liderança daquela nação naquele momento. E em determinado momento ele chega para os seus irmãos, e quando fala aqui irmãos, não é irmãos de sangue, mas aqui é aqueles que faziam parte da mesma nação, da mesma pátria. Ele chega para os seus irmãos e pergunta: olha, como vai o povo? Como é que estão as coisas agora que nós somos libertos? E aí os irmãos precisam entender que o livro de Neemias, assim como o livro de Esdras, eles estão aqui narrando o retorno do povo do cativeiro da Babilônia. O povo que foi parar no cativeiro devido à sua desobediência, devido a ter se afastado de Deus, agora está retornando. E aí Neemias quer saber como é que estão as coisas. O povo está animado? O povo está motivado? Imagina um tempo de cativeiro, agora retornar para a sua casa, retornar para a sua nação. Bem, e a notícia então que Neemias recebe é a seguinte, está descrita aqui no versículo 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província passando por grande sofrimento e humilhação.
o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então agora a notícia que ele recebe, olha, realmente o povo agora está livre. Mas aqueles que conseguiram sobreviver a todas as adversidades, eles estão passando por grande sofrimento e humilhação. Como se não bastasse o sofrimento veio acompanhado da humilhação. Da humilhação de ser livre, mas não poder desfrutar da liberdade. Da humilhação de poder voltar para a sua casa e não ter uma casa. De poder voltar para a sua cidade e ver sua cidade destruída. Isso é humilhante. Ao ponto talvez dos outros ficarem falando, você não queria voltar para a sua casa? Mas essa casa aí? Essa cidade é esse lugar? Então o texto vai nos dizer que ao receber essa notícia, versículo 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando aos Deus dos céus. E quando eu observo aqui a atitude de Neemias, eu faço aqui uma comparação e um paralelo com as nossas vidas, né? Às vezes nós perguntamos, e como é que está o irmão fulano de tal? Mas às vezes nós perguntamos a respeito do outro irmão, não é porque nós estamos nos importando com ele, é porque às vezes a gente está querendo alimentar uma fofoca. Como é que fulano está? Está bem? Não está não? Nossa, sério? Que isso? Ele separou? Eu não sabia que ele tinha separado. O filho dele largou a igreja. Irmão, bem que eu... Aí começa, né? Só precisava daquela oportunidade. E aí começa então ali a oportunidade para nós darmos lugar à maledicência, ao falso testemunho, a palavras que não edificam, mas que infelizmente destroem. Mas nós percebemos aqui que Neemias, ele pergunta, e ao receber a resposta da sua pergunta, e vê que a resposta não é algo que lhe agrada, o que ele faz? Ele senta, chora, lamenta e ora. E o texto vai dizer então que ele chorou, ele jejuou e buscou ao Deus dos céus. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito confrontador. Porque às vezes nós perguntamos um pelos outros, às vezes sabemos que o irmão não está bem, e aí falamos ou damos aquela resposta típica de crente, vou orar. E você não ora. Você não ora pelo seu irmão porque às vezes você não ora nem por você. Ou você não ora nem pelo seu irmão porque você só ora por você. Neemias, irmãos, ele era a última pessoa aqui que tinha motivo para sentar e chorar e se lamentar. Vamos para pensar? Quem que está sofrendo humilhação e sofrimento? É ele? Não. Onde é que Neemias está? Neemias está no palácio, irmãos. Ele está no conforto. Embora a sua função fosse uma função perigosa, porque ele era copeiro do rei, ele era o cara que experimentava a comida que ia ser dada para o rei, para evitar de que alguém tentasse envenenar o rei. Então, se alguém tivesse que morrer, ele era o primeiro a morrer. Mas, proporcional ao risco que ele corria, era o conforto que ele desfrutava. Ele estava no palácio. Era alguém que tinha acesso ao rei. E que poderia muito bem falar assim, verdade. Triste do povo, né? Estudaram pouco, eu estudei muito, estou aqui. Se tivessem estudado, ou aproveitado a oportunidade, talvez estivessem aqui. Ele não faz isso. Ele agora tira um tempo para orar, chorar e jejuar. E aí ele faz tudo isso, não por ele, mas pelo outro, pelos outros, pelo povo que ali estava. Será que nós, quanto igreja, temos orado um pelos outros? Será que nós temos realmente sentido a dor um do outro? Será que nós temos sido igreja? O que será? O que tem nos impedido? Como a tia Marli falou aqui, e vou repetir o que ela disse aqui, mas de antemão já quero dizer para os irmãos que quem perde são os irmãos. Aqueles que estão aqui no culto de quarta-feira, aqueles que estão aqui no período de oração que tem pela manhã, esses têm recebido. E aí eu sei, irmãos, e aqui entenda a minha palavra, não é, eu sei cada caso é um caso. Pessoas que estudam, pessoas que trabalham, mas lembrem-se, eu também trabalho, esse que vos fala aqui também trabalha, estou aqui a semana inteira. Mas não é porque eu estou aqui por obrigação, estou aqui por amor. Porque no dia que eu parar, que eu perceber que eu não estou fazendo por amor, os irmãos vão ser o primeiro a saber. Porque eu vou chegar para os irmãos e falar, irmãos, olha, já deu. Mas faço o que faço por amor. E acredito que todos nós deveríamos estar aqui por amor. Amor à obra de Deus, amor uns aos outros, amor àquilo que Deus fez por nós e quer fazer por outros. E é interessante observar que esse mesmo povo
Que lá, Deus havia prometido para Abraão, olha só, através de ti, olha, eu vou levantar uma grande nação. E você será uma bênção para todas as famílias da terra. Embora o Antigo Testamento esteja ali todo centralizado, ou aparentemente centralizado no povo de Israel, Deus escolheu um povo para abençoar todos os povos. Mas é interessante observar que antes de Deus usar esse povo para abençoar outros povos, Ele teve que reconstruir o povo que ali estava. E o pior, irmãos, é perceber que aquele povo pelo qual Neemias orou, era um povo que realmente havia se conformado com a humilhação e com o sofrimento. Ah, pastor, mas como é que havia se conformado? Bem, se eles não tivessem conformado, eles estariam fazendo alguma coisa, não? Seria necessário tirar Neemias da sua cidade, do seu zona de conforto, levá-lo até Jerusalém para fazer aquilo? Se dentro do próprio povo, eles tivessem sido despertados, sido confrontados a fazer aquilo que eles deveriam fazer? Mas o povo se conformou com o sofrimento. O povo se conformou com a humilhação. Como eu já disse aqui, repito a frase de um grande filósofo, para piorar é só não fazer nada. Irmão Elias, é o filósofo que eu estou citando aqui agora. Para piorar é só não fazer nada. E o que o povo fez? Nada. E como é que a situação estava indo? De mal a pior. E é por isso, inclusive, quando nós vamos para o Novo Testamento, por exemplo, Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer o seguinte, olha, mas não vos conformeis. A conformidade não é só apenas com as coisas do mundo, mas podem ser com as coisas que estão erradas e acontecem no nosso meio. Ah, é assim mesmo. Ah, fulano não tem mais jeito não. Ah, pastor, é sempre assim, toda igreja é assim. O pessoal não faz isso, o pessoal... Não é toda igreja assim. Eu lembro que a mãe sempre falou, você não é todo mundo, né? Mãe, mas todo mundo vai. Não, você não é todo mundo, você não vai. E às vezes a gente faz isso. Ah, mas todo lugar é assim. Não é assim que deve funcionar, irmãos. Não podemos e não devemos nos conformar com o sofrimento e com a humilhação. E há pessoas, e às vezes nós como povo de Deus estamos nos conformando em viver assim, na mediocridade. Entenda que mediocridade é aquele que está ali mediano. Ah, está dando para viver, vamos embora, vamos do jeito que dá. Vou empurrando com a barriga. Faz as coisas de Deus, as coisas de Deus ou para Deus de qualquer jeito. Bem, mas Deus então ele levanta Neemias. E começa então a fazer com que Neemias sinta a dor do seu povo, se compadeça do seu povo e ore, interceda por esse povo. E aqui há algumas situações interessantes, porque Neemias, quando ele sabe daquela situação, e ele fica ciente do que está acontecendo, isso demanda dele uma atitude. Se você pergunta sobre alguém e a pessoa fala assim, eu não estou bem, isso demanda de você alguma atitude. Você tem que fazer alguma coisa. Se alguém vai te pedir alguma ajuda, é porque ela espera de você uma ação. Ela espera de você algo que possa atender ou amenizar o seu sofrimento, a sua necessidade. Mas o mais interessante nisso tudo é que quando nós lemos o capítulo 1 e vamos para o capítulo 2, parece que Neemias sabe da notícia, ele vai para o seu quarto, para o seu momento ali, para o seu espaço, ele ora, depois ele sai, vai servir o rei vê que ele não está legal, pergunta a Neemias, o que está acontecendo com você? E aí ele vai lá e fala com o rei. A gente fazendo a leitura bíblica, apenas lendo a Bíblia e não meditando nela, a gente pode ser tentado a achar que tudo aconteceu assim. Mas não foi assim. Entre o período de Neemias orar e falar com o rei, foram 4 meses. 4 meses de oração. 4 meses ali buscando de Deus uma direção. Senhor, eu preciso fazer algo, mas eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E o que o Senhor quer que eu faça? Então ele teve uma vida ali, um momento, na verdade não só uma vida, mas todo momento ali, tudo de oração. E se os irmãos pararem para perceber, a história de Neemias, ela é regada à oração. Ele ora antes de tomar atitude. Quando o rei pergunta o que ele precisa, ele ora e depois fala com o rei. Aí no capítulo 3, ele começa a reconstruir o muro, ele vai lá primeiro fazer aquela vistoria, ele vai sozinho, ele vai lá e ora. Quando ele está reconstruindo, ele está orando. Aí o povo se levanta, no meio daquele povo ali, outros povos se levantam. Tobias, Sambalate, Gesem se levantam, ele está orando. Neemias ora antes, ora durante e ora depois. E a gente? Queremos fazer a obra de Deus, mas estamos orando quando? Quando a obra desmorona?
Oramos quando tudo dá errado? Quando nós oramos? E às vezes, eu acredito nisso, nós somos uma igreja que ora. Poderia orar mais, mas eu vejo sim uma igreja que ora. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos: a oração separada da leitura bíblica, entenda isso com muito carinho e fala isso com muito cuidado, não adianta muita coisa. Que isso, pastor? A oração desacompanhada da palavra de Deus não adianta muita coisa. Porque a oração é o canal, é a comunicação que nós temos para com Deus. Mas qual é a comunicação? Como é que Deus nos responde? Porque às vezes nós estamos aqui orando e queremos uma revelação dos céus. E esquecemos que a revelação já nos foi dada. Está aqui. Deus fala através da oração, Deus fala através de sonhos? Eu creio que sim. Tenho isso muito claro para mim. Acredito que Deus fala. Mas eu acredito que Ele fala a todo momento também, que você pega a palavra dEle para ler. Então não adianta ter apenas uma vida ou cultivar a prática da oração. A prática da oração deve vir acompanhada da prática da leitura bíblica. C.S. Lewis, um escritor cristão, também foi um teólogo, ele disse o seguinte, que a palavra sem oração é como um corpo sem alma. E a oração sem a palavra é como uma alma sem corpo. As duas coisas precisam caminhar junto. Oração e palavra. E é interessante, inclusive, que quando nós paramos para analisar todo o contexto do povo, nós temos aqui essas duas figuras que trabalharam juntas na reconstrução do muro, Esdras e Neemias. Esdras é aquele que começou a restaurar a prática do culto no meio do povo. Neemias foi aquele que veio para complementar a parte material, a parte da motivação do povo. Os dois trabalharam juntos, cada um com a sua parte. Um com a palavra, o outro com a prática da oração. E nós, irmãos? E nós? Confesso para os irmãos que têm orado e andado muito preocupado. O ano 2018 começou para mim com várias preocupações. Porque eu ainda percebo que, por mais que estejamos refletindo nossas quartas-feiras e nas celebrações de domingo à noite sobre a liberdade, ainda vejo muitos de nós escravos. Escravizados pelo comodismo, escravizados pelo conformismo, escravizados pela religiosidade. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? O que te faz levantar e vir para cá tão cedo estar aqui? Espero que não seja para ouvir boas canções, por mais que elas sejam boas. Espero que não seja para ouvir uma boa palavra. Espero que não seja para tão somente desfrutar da comunhão. Mas o que estamos aqui é para ofertar a Deus. Ofertar, entregar. Muito mais do que receber. Nós estamos aqui para entregar. E o que nós temos entregado a Deus? Como tem andado a nossa vida de oração? A oração não é, ao contrário do que alguns dizem, a alavanca para mudar o coração de Deus, ou a alavanca que move a Deus. A oração, ela muda o nosso coração. Porque um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Ele não muda. Então não vai ser a sua oração que vai mudar Deus. Porque o que precisa ser mudado é o nosso coração. O que precisa ser mudado somos nós. A oração não é o momento onde eu coloco meus planos para Deus, para que Deus possa se integrar nos meus planos, mas é o inverso. É o momento onde eu oro, através da palavra Deus me revela quais são os planos dele e eu me encaixo no plano dele. Não só para mim, mas para os outros que estão à minha volta. A vida de Neemias é o testemunho de uma vida que não é vivida para si, mas que é vivida para os outros. E é difícil viver para os outros, tá, irmãos? Não é fácil não. Os irmãos vão olhar a história de Neemias e vão ver que o povo está lá, conformado com o sofrimento e com a humilhação. Ele se levanta e o povo continua do mesmo jeito. E passa Neemias, vocês vão ver aqui os profetas vão chegar e o povo está do mesmo jeito. E chegamos no Novo Testamento, vem Jesus e o povo continua do mesmo jeito. Jesus já veio, já foi, vai voltar e a gente está do mesmo jeito. Aí levanta um hoje, ele vai levantar outro amanhã para continuar falando a mesma coisa para o povo. A mesma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É a mensagem do reino, mas era a mensagem que já era pregada antes de João Batista. Porque é isso que Neemias fala aqui. É isso aqui que ele fala na sua oração. Senhor, eu sei, porque o Senhor prometeu, se a gente se afastar do Senhor, o Senhor há de nos espalhar. Mas se nós voltarmos o nosso olhar para o Senhor, bem, o Senhor vai nos restaurar.
E Neemias aqui, ele sabe a origem de toda aquela situação, a origem de todo aquele problema que ele está vivendo. Não é culpa do Temer, não é culpa do PT, não é culpa de sei lá de quem for. A culpa aqui, ele reconhece isso. E observa que é interessante que ele fala algo aqui, que ele não fala o seguinte: olha, esse seu povo pecou contra o Senhor. Não. Ele fala o seguinte: olha, nós pecamos contra o Senhor. Eu faço parte disso. E aí eu aprendo uma outra coisa com Neemias. Se nós queremos fazer parte da solução, nós também precisamos entender e reconhecer que às vezes nós fazemos parte do problema. Ele se reconheceu, falou assim: olha, eu pequei também, eu faço parte disso. E quando é que eu faço parte de um problema? Bem, quando eu sou omisso. Se eu sei que algo está errado, se eu sei que meu irmão está fazendo, o fim daquilo ali não é bom, mas eu não falo nada, eu estou errando junto. Ah, pastor, mas cada um com a sua vida. Sim, cada um com a sua vida. Mas aqui nós somos um corpo. A vida do meu irmão também é a minha vida. Filipenses vai falar sobre isso. Olha, cada um considere o outro superior a si mesmo. E busque servi-lo. E busque ajudá-lo. Vimos isso em 2017, se eu não me engano, ou 2016 também. Quando nós pensamos sobre Tiago. Lembra que Tiago fala? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mateus capítulo 25, quando Jesus faz ali aquela analogia: olha, tive fome, tive sede, estava nu, estava preso, vocês não foram me visitar. E ele pergunta ali, e o povo pergunta: Senhor, mas quando nós te vimos nu e não fomos te visitar, e por que o Senhor vai lançar a gente no inferno? Olha, quando vocês não fizeram ou deixaram de fazer a um dos pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Irmãos, as minhas palavras, na verdade, as palavras de Deus para nós nesses últimos tempos, porque entendam isso, antes de eu falar para os irmãos, Deus está falando comigo, então o que os irmãos ouvem eu tive que ouvir primeiro. Geralmente é assim que funciona a dinâmica. Mas, entendam uma coisa. Hoje, talvez como igreja, ainda que nós possamos fazer mais, o que tem me angustiado não é o fazer por fazer. Não é o ativismo religioso, porque os irmãos sabem que a todo instante eu faço questão de frisar de que nós não somos salvos, e graças a Deus por isso, pelas nossas obras. É a graça, é o presente, é a graça do Senhor, o presente que recebemos sem o merecer. O problema, contudo, é que nós temos feito. E olha que interessante, eu não estou reclamando que nós estamos fazendo, embora pudéssemos fazer mais, mas nós temos feito. O problema é que às vezes a gente só está fazendo boa obra. E não é só boa obra que Deus espera de nós. A gente está fazendo um monte de coisa. 2017 foi um ano legal, a gente fez várias coisas. E aí eu parei e paro para olhar assim. E como é que está a vida do povo? O que mudou? Qual que é o fruto? Porque o fruto, e os homens estavam aqui no final de semana, a gente falou sobre isso ontem, aqui no curso de treinamento para conselheiros e embaixadores, nós tivemos uma reflexão. O fruto não é algo que chega de uma hora para outra. Não é algo que surge assim. E ontem, inclusive, eu falei para ele e para Alex que eu vou fazer um sermão sobre a observação que ele fez. Porque eles ficaram ali, eu passei um texto para eles, de texto de João, onde Jesus fala que ele é a videira, que o pai é o agricultor. E aí, Alex foi explicar um pouco do texto, e ele falou algo que eu não sabia. Ele falou assim: pastor, na hora de fazer ali a poda, tem um tempo certo. Porque se podar muito depois, se eu estiver errado, você me corrige, Alex. Se eu podar muito depois, vai dar muita folha, vai dar sombra, mas não vai dar fruto. E se eu podar antes, não dá nem folha e nem fruto. Eu falei assim: Alex, que negócio legal, eu não sabia disso. Por isso que é bom saber quem sabe mexer com os negócios, né? Mas eu achei muito interessante, e ali naquela hora ali, isso que é o mais gratificante de vivermos em comunidade e como igreja, é que ao mesmo tempo que nós ministramos, nós somos ministrados. E Alex não sabe, mas naquela hora ele ministrou no meu coração. Porque eu tenho pensado nisso, orado, assim: Senhor, a gente está presenciando uma apatia tão grande. Temos feito muito, mas a vida parece que continua mesmo. E aí a figura que o Alex usou, eu acho que a gente está nessa fase. Não de que não dá folha. A gente está dando folha, está dando sombra, e o problema da sombra é esse. Imagina o sol que estava ontem.
aquele sol escaldante. Tudo que a gente quer é o quê? Como diz aí, sombra e água fresca. A sombra é muito bom. Mas Deus não chamou para dar sombra para ninguém, porque a sombra também pode gerar comodismo. Você fica na sombra e fica, olha, de boa. Deus nos chamou para dar fruto, porque sombra não alimenta ninguém. O que alimenta é fruto. Sinceramente, me questiono e tenho orado se estamos dando sombra ou se estamos dando fruto. Se estamos proporcionando conforto, refrigério, mas não o refrigério que a palavra dá, mas aquele refrigério que fala, aqui está bom, aqui está legal, ou se temos dado fruto. Porque o que Deus nos chamou para dar, irmãos, foi fruto. E frutos que permaneçam. E sabe qual é o maior fruto que nós podemos dar como igreja? O maior fruto que nós podemos dar para a igreja, ou como igreja, é a expressão do caráter de Deus na nossa vida. É as pessoas olharem para as nossas vidas e verem Cristo na nossa vida. Esse, inclusive, é uma das coisas que Paulo escreve na sua carta aos Efésios. Olha, apresente esse povo, ou molde nesse povo, o caráter de Cristo, para que você possa apresentá-los como uma igreja santa. Eu tenho me perguntado, Senhor, será que estamos no caminho certo? Temos feito, mas me parece ainda que não entendemos a razão do pelo qual fazemos. Assim, às vezes, como oramos e não sabemos por que oramos. Oramos e não sabemos o que é oração. E aí você fala assim, pastor, mas eu tenho 40, 50 anos de igreja, claro que eu sei que é oração. Olha, você está melhor que os discípulos, que andaram junto com Jesus e em determinado momento falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Se os discípulos que caminharam 3 anos com ele, chegaram um momento e falaram assim, olha, a gente chegou à conclusão que a gente não sabe orar. Mas se você já descobriu como é que se deve orar, então, peço então que você me ajude a ensinar. Porque nós precisamos então, irmãos, aprender a orar. Aprender a cultivar uma vida devocional com Deus. Você não vem na igreja para se alimentar. Você vem alimentado. Porque a alimentação ela é diária. Você não se alimenta só no domingo e na quarta. E o que Neemias está sendo levantado aqui é justamente para isso. Reconstruir o muro. Reconstruir as brechas. Só que ele não faz isso sozinho. Temos, irmãos, assim como Neemias fala, né, em resposta àqueles que queriam paralisá-lo, temos uma grande obra e não podemos parar. Mas por a obra ser grande, ninguém faz ela sozinho. Não posso fazê-la sozinho. Preciso de cada um dos irmãos, ocupando suas posições. O texto vai dizer, a história do livro de Neemias vai dizer que alguns ficaram em guarda, porque a função deles era proteger, era escolta. Outros estavam ali trampando as brechas. Cada um na sua posição. A posição deles não era no banco, era trabalhando. A sua posição, querido, não é no banco. Para limpar o banco, a gente, graças a Deus, tem o nosso irmão Alexandre que faz isso com muito zelo. Se você quiser ajudá-lo, inclusive, fique à vontade. Mas Deus não chamou a gente para ficar sentado se limpando no banco. Sim, mas então, pastor, o que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou? Aí que vem a dica de ouro. Está vendo Neemias? Sabe o que ele fez? Orou. Vai orar. Pastor, mas estou orando. Quanto tempo? 2 horas. Fica tranquilo, Neemias orou 4 meses. Ora mais. A oração, irmãos, não é o último recurso. Tentei tudo, não funcionou. Então eu vou orar. A oração é a primeira coisa que a gente faz, irmãos. A oração não é a opção quando nos falta opção. A oração é a única opção que nós temos. Porque apenas Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Quando nós oramos ou colocamos a oração como nosso último recurso, é porque nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Achamos que podemos resolver pelas nossas próprias forças. Quando deparamos que não podemos, aí recorremos a Deus. Agora, se eu sei que nada eu posso fazer, e como o texto que eu fiz menção aqui de João, onde Jesus vai falar, se em mim nada podeis fazer, se eu sei que eu não posso fazer nada sem Deus, o que eu vou fazer? Vou buscá-lo constantemente. Porque até para dar fruto eu preciso dele. Até para adorá-lo, se não for Deus na minha vida, eu não consigo adorá-lo. Até para orar, eu preciso do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Olha só. Que nem para orar a gente presta, irmãos. Nem para orar. A gente é tão ruim, mas tão ruim que nem para orar a gente não dá.
Mas Deus é tão bom, que Ele ouve a nossa oração, que Ele sabe daquilo que nós precisamos e faz não só aquilo que nós pedimos ou pensamos, mas Ele excede. Ele vai além. A gente pede uma coisa, Deus às vezes faz uma coisa totalmente diferente, mas totalmente maravilhosa. Mas quem desfruta disso? Desfruta disso quem realmente vive uma vida de compromisso com Deus. Quem se dispõe a não tão somente ouvir da experiência de grandes homens e grandes mulheres, mas se dispõe a ser um grande homem e uma grande mulher e ter as suas próprias experiências. Esse é talvez um algo do nosso tempo presente. Sabemos muito das histórias bíblicas. Sabemos que Deus fez maravilhas. E alguém já me perguntou, mas pastor, por que tem coisa que a gente não vê hoje? É porque tem ações que a gente não faz hoje. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo. Quem que mudou? A gente. Nós mudamos. Temos muita informação a respeito de Deus, mas às vezes pouco compromisso. Sabemos muitas experiências que os homens viveram, mas às vezes somos secos. Não sabemos nada, não temos nenhuma experiência para contar com Deus. Só de levantarmos essa manhã, irmãos, é uma baita experiência com Deus. Você levantou, você está bem, você está aqui, já é um motivo para glorificar a Deus. Mas você já levanta reclamando. Senhor, de novo essa situação, não mudou nada. Como eu disse aqui, e repito, há uma frase que eu gosto muito. Tudo muda quando a gente muda. A história do povo mudou, não é porque o contexto havia mudado, mas é porque a postura dele mudou. Há uma frase que é de Eugene Peterson, que eu também acho muito interessante. Ele fala que Deus usa pessoas para mudar o mundo e usa a oração para mudar as pessoas. Deus usa as pessoas para mudar o mundo e usa a oração para mudar as pessoas. Se queremos ser diferentes e ver as coisas acontecendo de forma diferente, irmãos, nós precisamos então cultivar uma vida de oração. Quero encerrar essa breve reflexão nossa citando um trecho num livro muito interessante escrito pelo pastor Sérgio Queiroz, Gloriosas Ruínas. Foi um dos livros que eu usei na época até da nossa série de sermão sobre Neemias, que é um livro onde ele vai tratar só sobre a vida de Neemias. E há uma frase aqui que eu queria deixar com os irmãos. Uma vida de oração é um sinal de espiritualidade genuína, além de ser um privilégio que não podemos terceirizar. Pessoas que amam ou pessoas que nos amam podem até interceder por nós diante de Deus, mas nunca serão capazes de transferir as experiências que elas mesmas tiveram na presença do Pai Eterno, porque essas experiências são pessoais e intransferíveis. Resumindo, eu posso orar por você, mas você precisa orar por você mesmo, porque assim como a salvação é individual, a experiência com Deus na vida de oração e prática da leitura e de jejum também é individual. Que possamos sair nessa manhã então, ou continuarmos a ser desafiados na escola bíblica dominical sobre a vida de Neemias, e que a vida dele continue falando as nossas vidas e que a palavra de Deus gere em nós, irmãos, incômodo. Talvez seja necessário, Alex, a gente tirar as folhas, porque tem que dar um solzinho às vezes na cabeça para a gente ficar um pouquinho incomodado, porque a sombra acho que está fazendo mal para a gente. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esta manhã que o Senhor nos concede. E Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de falar contigo. Deus, não nos permita ser uma igreja conformada, Deus, mas uma igreja, Deus, que não toma a forma do mundo, mas que é, Deus, formada, modificada e restaurada pela ação do Teu Santo Espírito, Pai. Que possamos, ó Deus, ser a igreja tão somente que o Senhor quer que nós venhamos a ser. Que possamos, Deus, como membros, como indivíduos, ó Pai, ter uma prática, Deus, constante de busca a Ti, Deus. Não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor já nos deu quando nós não merecíamos, ó Pai. Que é a salvação, que é a remissão, o perdão para os nossos pecados, Deus. Nos tira, Pai, da zona de conforto, Deus. Continua, Pai, a levantar homens e mulheres, Deus, que se coloquem na brecha. Mas que para isso, Deus, antes se coloquem de joelhos, ó Deus. Assim como fez Neemias, ó Pai. Pai, que todas as nossas ações, a partir desse momento, que nós possamos estar conscientes de que a primeira coisa que nós devemos fazer é recorrer a Ti, Deus, em oração.
pedir o seu direcionamento. Não permita, Pai, que nenhuma ação nesta igreja, desta igreja ou para esta igreja, Deus, seja tomada sem o devido oração, sem o devido direcionamento. E assim também te peço, Deus, pelos membros desta igreja, enquanto servos, enquanto indivíduos, ó Pai, que as suas decisões sejam pautadas pelo Senhor, para que possamos, Deus, fazer parte do plano que o Senhor já tem previamente estabelecido para cada um de nós. Planos esses, ó Pai, de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais, porque pois é assim que a sua palavra nos garante. Nos ajuda a orar, nos ensina a orar, porque não sabemos, ó Pai, que ao longo desse ano, Deus, nós possamos andar longas distâncias, mas que seja de joelhos, ó Pai, que seja te suplicando, que seja buscando cada dia mais a Tua presença, ciente, Deus, que sem Ti nós de fato nada podemos fazer, e que assim, Deus, possamos frutificar, não para a glória dessa instituição, não para a glória, Deus, da Igreja Batista Nova de Jerusalém, mas para a glória do Teu santo e excelso nome, Deus. Nos ajuda, Pai, a enxergar aquilo que o Senhor quer que façamos. E para isso, Pai, tira de nós, tira em nós tudo aquilo que atrapalha, Deus, de fazermos cada dia mais e melhor aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Que possamos entender também, Deus, que não há tempo. E se há um tempo, o tempo é agora, o tempo é hoje. Porque hoje o Senhor nos chama para agora, pregar a Tua palavra agora, viver a Sua palavra agora, orar agora, buscar agora. Porque tudo que nós temos é o agora. Porque o amanhã, Deus, ele a Ti pertence. Muito obrigado, Deus. Continua a ministrar na vida das classes que estarão aqui reunidas na Escola Bíblica Dominical. Usa, Deus, continua usando a vida de cada professor e cada professora. E que possamos, Deus, receber a Tua palavra e sermos transmissores dela para aqueles que o Senhor, por certo, há de colocar no nosso caminho ao longo desse dia. E que logo mais, Deus, se assim for o Seu desejo, que possamos estar aqui para ouvir e aprender um pouco mais da Tua palavra e nos entregarmos em louvor e adoração ao Teu nome. É o que eu te peço nessa hora. Em nome de Jesus, amém e amém.